Falo também sobre Fernando Diniz e a especulação, o pedido, o clamor de torcedores do Vasco em relação à sua demissão. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Fernando Diniz. Muitos protestos e as redes sociais de vascaínos exigindo a demissão do treinador. E olha como o futebol é louco. Alguns dias atrás, depois da vitória do Vasco por 6-0 contra o Santos, Fernando Diniz estava sendo cantado em prosa e verso. É que depois desse jogo já são 2 derrotas para o Juventude em Caxias do Sul e nesse domingo para o Corinthians 3-2 em pleno São Januário. E os números do Vasco sob o comando de Fernando Diniz em São Januário são bem ruins. O Vasco não ganha em São Januário desde 17 de maio. Foram 2 pontos conquistados em 12. Só para completar, o Vasco hoje é o 16º colocado com 19 pontos conquistados à frente do Vitória apenas nos critérios de desempate. Quero contar ainda que Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, é alvo do Vasco. O Vasco apresentou uma proposta de compra para o Pumas e espera a resposta para as próximas horas. Atleta que hoje tem 28 anos de idade. Já havia contado para vocês, a ideia de contratar Joaquim do Tigres está completamente descartada. O time mexicano pede 8 milhões de dólares e o fato dele ter passado por uma dificuldade, ele sofreu uma concussão em jogo no sábado, tornou o negócio ainda mais impossível. A saideira em relação ao Cruz Maltino depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista coletiva em São Januário, Fernando Diniz admitiu que pediu os zagueiros e entre os indicados Robert, Renan e Nino. A saideira de vez do Vasco. O Cruz Maltino só espera a documentação enviada pelo Crystal Palace para dar a contratação de Matheus França por empréstimo de uma temporada como confirmada. O Diniz corre o risco de sair do Vasco? Eu não estou botando muita fé nessa história, Litorando, porque o Pedrinho gosta demais do Diniz. Mas hoje mais uma derrota, dessa vez com alguns probleminhas de elenco, o Diniz batendo boca feio com o Ryan na beira do gramado, cometendo erros, né? Por exemplo, quando ele perde o Tietê machucado e coloca o Verratti depois até marca gol, ele só facilita a vida do Corinthians, que já tinha superioridade numérica no meio campo. E aí você deixa de ter um meio-campista machucado e põe um centroavante. Enfim, não parece ser uma atitude muito inteligente, mas o Diniz que hoje emplacou, quer ver, ó? Vamos ver a sequência de jogos Cruz Maltina. Depois do 6-0, derrotas para Juventude e Corinthians, tá? Derrotas em 2 confrontos diretos. Matheus Cavalcante, 3º superchat da noite, hein? Com fair play financeiro não vai prejudicar as SAFs. Se pode gastar o que arrecada? Exemplo, o Bahia é o mais rico do Brasil, mas não arrecada bem, igual o Flamengo e Palmeiras. Essa questão da SAF é um ponto importante. Flamengo e Palmeiras não vão sofrer nada, pelo contrário, eles vão se beneficiar com a introdução do fair play financeiro. O que o fair play financeiro vai fazer? O fair play financeiro vai permitir que você gaste apenas aquilo que você é capaz de arrecadar. Ninguém vai gastar mais do que arrecada. E aí o Matheus Cavalcante lembra do exemplo do Bahia. Só que o Bahia tem investido de maneira até inteligente, não dá para dizer que está gastando aos tubos, né? Mas o seu ponto é interessante. Quem vai ser muito afetado? O Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, os clubes que gastam muito além daquilo que arrecadam, e por isso estão sempre com muitas dívidas, tá? Nicola, ouvi algo nas redes de transmissão que o Vasco estaria interessado no zagueiro Joaquim ex-Santos. É verdade? Anderson, o Vasco e o Santos sondaram a situação, mas não há nenhuma chance deles contratarem. O Joaquim custa 8 milhões de dólares. E nenhum dos dois vai ter essa possibilidade. Não vale a pena gastar 8 milhões de dólares num zagueiro, tá? Especialmente para clubes que passam por dificuldades financeiras. O Kaique Miorim, boa noite, Nicola, fala sobre o volante Fabinho do Al Ittihad, sabe se ele vai voltar ao Brasil? O Kaique, de fato, lá na Arábia Saudita, a especulação de que ele pode ir embora tenha mais um ano de contrato. No Brasil, eu acho impossível, cara. O cara ganha 11 milhões de reais por mês no Al Ittihad, eu vou repetir. O Fabinho ganha no Al Ittihad 11 milhões de reais por mês. Comenta o que você achou da atuação de ontem e já projeta quarta-feira. Copa do Brasil, fase quartas de final diante da equipe do Botafogo, que ontem nos salvou, hein? Ao vencer o Juventude e deixou o Vasco fora da zona de rebaixamento, pelo menos até o jogo com Vitória. Compartilha se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no nosso canal. Gratidão, passamos de 226 mil amigos. Bom, olha, se tiver a função hype aqui também,
Dá um hype nesse vídeo aí para ele startar para outros vascaínos. Bom, o Botafogo ontem salvou o Vasco, né? E curiosamente é o Botafogo que a gente pega na próxima quarta-feira em São Januário. Botafogo que não vencia o time do Juventude. Até anotei isso aqui. Eu acho que tem desde 2006, se eu não estou equivocado. Isso, o Vasco foi o último a vencer lá em Caxias do Sul em 2009 e o Botafogo já não vencia desde 96. Caramba, desde 96. Mas foi lá e venceu por 3-1. E graças ao Botafogo, o Vasco não dormiu na zona de rebaixamento ou entrou na zona de rebaixamento. Hoje tem o Vitória com o Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai deixar de vencer esse jogo. Se empatar, já deu ruim pra gente. A gente entra na zona de rebaixamento. Por culpa nossa. Total culpa nossa. Os 2 últimos jogos foram horrorosos. O Vasco, depois que goleou o Santos, e eu achei que conseguiria embalar uma sequência de vitórias que o Vasco não faz no Campeonato Brasileiro. Em 20 jogos tem apenas 5 vitórias. Vai brigar até o final desse jeito para ficar apenas na primeira divisão, o que é uma vergonha. Mas o time declinou. Ele até vinha performando em empates, até mesmo em derrotas. Você diz assim, não, mas está jogando bem, está faltando resultado. Aí performou, teve resultado contra o Santos. Contra o Juventude foi aquele horror. E ontem não merecia nem um empate. Falhas individuais, falhas coletivas, são muitas falhas, sempre no plural. E esse grande número de falhas sempre leva a uma derrota. E ontem não foi diferente. Ah, mas é muito difícil ganhar do Corinthians, o histórico. Não adianta. Esse time do Corinthians era para o Vasco ganhar. Em casa, era para ganhar. Mas com a quantidade de falhas, aí, meu amigo, não tem como. Aí o Corinthians veio aqui e venceu por 3-2. Ah, agora é olhar para frente? Não. É olhar para trás também. Olhar para o jogo do Juventude, olhar para o jogo do Corinthians. Por que nós caímos tanto de rendimento? Porque o técnico Fernando Diniz não faz uma meia-culpa e ele não fez. Na coletiva, ele sempre quer olhar o lado dele para justificar o que a gente observa em campo. Um time que vira um bando dentro de campo, uma desorganização. Ele disse, por exemplo, na coletiva, que o Nuno não é extremo, não é ponta, ele é por dentro. Ué, mas ele só joga pelo lado esquerdo. Ontem veio de falso 9, um horror. Contra o Juventude ontem veio jogar de segundo volante, um 8, quando o Tietê se machucou. Ora bolas, se o Jair faz a função do 8, Tietê se machuca e ele disse que o Barros é um 5, botava o Barros com o Jair, protegia a entrada da área, por onde saiu o gol, inclusive, Diniz. Mas não, ele preferiu botar o Verratti, arreganhando mais o Vasco. Ah, mas saiu o gol de empate. E o que mais saiu? O Vasco pressionou, então. O Vasco teve 5 atacantes. O Vasco foi avassalador. O Vasco atropelou o Corinthians. Não! O Vasco foi um convite ao adversário. E por dentro era o caminho. Aliás, por não confiar no Lucas Oliveira e também no Maurício Lemos, ele improvisa o Hugo Moura, que não está indo mal na zaga. Mas a função do 5 do protetor a gente não tem. E o Jair ficou sobrecarregado ontem. Essas avaliações ele não faz. Ou pelo menos não externa. Porque quando perguntado na coletiva, ele sempre, não, esse recorte é muito, não está certo. O recorte que até o Joel fez uma pergunta do Colina em Foco sobre os últimos aproveitamentos dele, o Diniz tem um aproveitamento de abaixo de 40% dos pontos conquistados por onde passou Fluminense e Cruzeiro no passado e Vasco no Brasileiro. Ah, mas aí ele falou, não, se você olhar lá para trás, na época de São Paulo... Bom, Diniz, ninguém vive no auge. Então você já teve o seu auge, agora o declínio. Pô, Diniz, olha e fala assim, cara, e ele perguntou, não tem que mudar alguma coisa? E ele acha que não, cara. O mais impressionante é achar que não tem que mudar nada. Ah, Fábio, ele mudou ontem, ele tirou o Verratti e manteve o time, né, na frente, que goleou o Santos. Pô, como é que não mudou? Beleza, isso era necessário. Se a coisa não aconteceu,
Se o Nuno não foi bem, se o David não foi o que a gente esperava, mudar, botar o Verratti, ok, mas tirar o Tietchan, sair por uma contusão, ele tá fora do jogo com o Botafogo. Não vai fazer um exame de imagem hoje, mas esquece. Lesão muscular, vai tirá-lo até dessa semana, inclusive contra o Sport. Aí não bota o Barros. O Barros só foi entrar na vaga do Jair. Por que isso, cara? Por quê? Fernando Diniz, nesse momento, o Vasco precisa de um treinador que busque o resultado, chamado vitória. Não há outro resultado, 1-0. Pô, se for 6-0, espetacular, mas 1-0 também vale 3 pontos. E o Vasco está precisando somar 3 pontos. Restam 18 jogos pela frente. O Vasco tem um atrasado em relação à rodada do Brasileiro. O Vasco precisa pelo menos de 8 vitórias e 2 empates. Fazer pelo menos, aí 26 pontos para chegar ao número mágico dos 45. Agora, se uma contusão de um volante e o Vasco precisa vencer, você acha que colocar o centroavante é a solução? Se você acha que colocar um centroavante como um meia, que foi o GB, que foi um horror, ou o Nuno, que é um meia atacante, como um volante, que foi um horror também, de novo, isso vai ser suficiente, então parabéns. O Vasco já pode pegar a sua trouxa e voltar para a segunda divisão. Agora, se você, numa eventualidade, empilhar atacante, numa eventualidade, tirar um volante e botar mais um meia, aí é diferente. Mas o Vasco é um time previsível. Já se sabe como marcar o Vasco. As suas substituições são previsíveis. Buscar resultado. Não, mas o desempenho está fantástico. Não adianta. Lá no final do campeonato, o que vale é a pontuação. Se a gente chegar no final do campeonato com 35 pontos, tendo jogado bonito contra um monte de gente, perdido, a gente está rebaixado, Diniz. Será que não deu para entender isso ainda? Parece que está difícil entrar na cabeça dele. Quarta-feira é o Botafogo, é a Copa do Brasil. E aí? É para coçar a cabeça mesmo. O que esperar desse time? Que teve uma atuação que tem que pedir desculpa ao torcedor que mais uma vez lotou São Januário. O torcedor do Vasco é isso mesmo que você pensou. Oda. Porra, o cara vai lá, se empenha, canta, grita, vaia. E o time entrega aquilo, espaçado. Os caras dando distância. Porra. O Verratti pode tecnicamente não ser um primor, e não é. Mas na disposição, só o Paulo Henrique se iguala. Espero que o Paulo Henrique volte quarta-feira. Um grande abraço e até mais tarde, hein? É isso aí então, torcedor vascaíno. O Vasco sai derrotado em São Januário, decepciona a sua torcida mais uma vez por estar não conseguindo desempenhar um bom futebol, né? Animou todo mundo com aquela vitória espetacular sobre o Santos, 6-0 fora de casa, mas aquilo ali parece que entra mais da um acaso do futebol do Fernando Diniz, né? Todos os times que ele passa, sempre acontece esse primor, né? Ele faz o time jogar bem, é cogitado como o melhor time aí da América, como o melhor futebol mais bonito. De repente tudo muda e passa aí a ser um dos piores times com pior desempenho dentro de campo. E eu quero a sua opinião no comentário, se seria a hora aí de já trocar o treinador ou deixar mais tempo aí para o Fernando Diniz tentar fazer esse elenco engrenar com a chegada dos reforços, para ver aí se o Vasco dá uma melhorada aí e não passe aí o ano inteiro disputando para não ser rebaixado novamente. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.